O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta o dia e a hora são desconhecidos. Jejum. Em Mateus 24, do versículo 36 em diante, ele diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, not even the angels in heaven, nem os anjos dos céus, nor the Son, nem o Filho, but only the Father. mas somente o Pai. Verse 37. Versículo 37. As it was in the days of Noah, so Assim, will it be at the coming of the Son of Man. assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do So Homem. will it be at the coming of the Son of Man. Assim também será na vinda do Filho do Homem. For in the days before the flood, people were eating and drinking and marrying and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na Nothing arca. about what was about to happen until the flood came and took them away. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. That is how it will be at the coming of the Son of Man. É assim que acontecerá na vinda do Filho do Homem. Two men will be in the field, Dois will be taken and the other left. homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Two women will be grinding with the hand mill. One will be taken and the other left. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Verse 42. Versículo 42. Keep watch. Portanto, vigiem. Espanhol. Eu gosto do espanhol, When he says, therefore keep watch, porque quando diz, portanto, vigie, which means he says, stay despierto, stay awake. isso quer dizer que eles dizem, esteja desperto, Despierto, awake. esteja acordado. Translate to English, you lose it. Quando você traduz isso para o inglês, você perde. Watch. But for them, they Fique say, acordado. keep awake. Mas para ele, eles dizem, fique acordado. Lakini kwao katika Spanyola wanasema kwa hiyo iweni macho. When the Lord says, that day and hour, no man knoweth. Quando o Senhor diz que aquele dia e aquela hora nenhum homem sabe, Add some flanking scriptures. ele acrescenta algumas escrituras One of paralelas. them says, E uma delas diz, like it was during the time of Noah, assim como foi nos dias de Noé, Zake Nuhu. so will it be at the coming of the Son of Man. assim também será na vinda do Filho do Homem. Kuja kwake mwana wa Adamu. In other words, Em outras Maneno palavras, mengine, a small minority uma pequena minoria kabisa will love righteousness. amará a justiça. He says, Ele diz, anasema only a small minority somente uma pequena minoria would love righteousness, amará a justiça, haki, would admire holiness, admirará a santidade, would adore godliness, vai adorar a piedade, holiness. vai adorar a santidade. That means he was saying, Isso significa que ele está dizendo that time I'm talking to you about que este tempo do qual eu estou falando com will vocês find you vai te encontrar in the days of nos Noah. dias de Noé. siku za Noa. That time Aquele dia
will find you você será achado in the day nos katika dias siku of darkness. de trevas. giza. That time to find you in the days of darkness. Naquele dia você será encontrado nos dias das trevas. What ought you to be? Então, o que você deve ser? Unapaswa kuwa mtu wa aina gani? You ought to be the light of that darkness. Você então tem que ser a luz daquelas See trevas. the instruction? Você está entendendo a instrução? Isso significa Your light que a tua luz, in those days naqueles dias, Katika siku hizo cannot be taken for granted. não pode ser dado como algo já definitivo. A tua luz, In those days, naqueles dias, katika siku hizo if you walk right, se você andar corretamente, will help many nations vai ajudar muitas nações who are in darkness. que estão nas walioko trevas. gizani. So your salvation Então, a tua salvação, Wako in those days, naqueles katika dias, siku hizo your service, o teu serviço, wako your priesthood o teu sacerdócio, naqueles katika dias, siku hizo will be most critical. será extremamente crítico. You cannot take it for granted. Você não pode se acomodar. Then he says, Então ele diz: people as pessoas, will be eating and drinking, as pessoas estarão comendo e bebendo. but we need food. Mas nós precisamos de comida. God created the body in such a way that the body needs food. Deus criou o corpo de tal maneira que o corpo precisa de comida unahitaji chakula To sustain its livelihood on the earth. para sustentar a sua vida, a sua sobrevivência na terra. Why? Por quê? With the same God, Porque então o mesmo Deus turn against food and drinking. se voltará contra comida e In bebida. other words, the Lord was telling us this. Em outras palavras, o Senhor está nos dizendo isso. That because that day and hour no man knoweth, Que pelo fato de que aquele dia, aquela hora, nenhum homem conhece, there will be a need haverá uma necessidade to build your ministry, de construir o seu ministério, the foundation of your ministry o fundamento do teu ministério in the wilderness. no deserto. jangwa. You did not understand me. Ah, você não me entendeu. You did not understand. Você não me entendeu. In the wilderness No deserto of Judea, da Judéia, Judea. when Jesus was baptized quando Jesus foi batizado Alibatizwa in the Jordan, no Jordão, katika mto Yorodani, in the Jordan River, no Rio Jordão, mto Yorodani. heaven opened o céu abriu Ilifunguka and the Spirit of the Lord descended on e o him. Espírito do Senhor desceu sobre ele. And when the Spirit of the Lord descended, E quando o Espírito do Senhor desceu, look at what happened. olha o que aconteceu. Kilichotendeka. The Spirit of the Lord O Espírito do Senhor led him into the o wilderness conduziu para o deserto. and he built the foundation of his ministry on the earth. E ali ele construiu o fundamento do seu ministério na What does terra. wilderness mean? Então, o que é que o deserto significa? Jangwani inamaanisha nini? Number one, Número 1, Kwanza, separation from the world. separação do mundo. ulimwengu. Separation from the world, number one. Kujitenga Número 1, separação do mundo. kwanza. Number two, Número 2, separation from familiarity. separação da familiaridade. Zoea. What is familiar with you? Aquilo que é familiar para você. Então eles dizem: Wasn't this the son of ah, John mas esse aí não é o filho de José? Wa Yusufu, that was a carpenter Que here, era um carpinteiro aqui? wala hapa, that was working here? Que trabalhava aqui? kazi hapa. He had to separate Ele teve que se separar from those Toka daqueles kwa wale who would undermine his calling. ambao que de alguma maneira minariam o chamado dele. That's number two of wilderness. Esse é o número 2 do deserto. jangwani. Number three, Número 3, wilderness deserto Jangwani means spiritual solitude. significa solidão espiritual. Spiritual
solitude. Solidão espiritual. Number 4, Número 4. physical solitude. Solidão física. wa kijinsia. Look at this. Olha isso. What's the importance of solitude Qual é a importância da solidão Ni nini? in your life as a pastor? na sua vida como pastor? Mchungaji. Look at Jesus. Olha para Jesus. Every time Jesus ministered to the multitude, Toda vez que Jesus ministrava para a multidão, he healed them, ele os curava, blessed them. os abençoava. Bariki. He took time E ele tomava to tempo withdraw from the multitude para se retirar da multidão to the Mount of Olives. ao Monte das Oliveiras. Zeituni. And E then, lá, Na huko in solitude, em solidão, ka upweke then the Holy Spirit então o Espírito Santo was able to minister to him. podia então ministrar a ele. Pastors, you need this. Pastores, vocês precisam disto. The Lord is O saying, Senhor está dizendo, we have entered the days of the wilderness, nós já entramos nos dias do deserto, when you need to step out in the wilderness, onde você precisa sair fora e entrar no deserto. the wilderness of repentance. O deserto do And arrependimento. your times need to be alone. Os seus tempos, no seu tempo você precisa estar só. You at times need to be alone, Algumas vezes você precisa estar só, that you may hear the voice of God clearly. para que você possa ouvir a voz de Deus claramente. Because at times there's too much noise, Porque algumas vezes fica muito barulhento, too much noise. muito barulho, muito ruído. Precious people, Povo precioso, he is emphasizing the importance of fasting ele está enfatizando a importância do jejum and separation. e da separação. That day Aquele dia and e hour, a hora, no man knows. nenhum homem conhece. Prepare o caminho em justiça e santidade. O Messias está vindo.